Salvador é a capital onde, nos últimos 10 anos, os homicídios mais cresceram no Brasil. Nos últimos meses, o aumento da violência na Bahia, principalmente na capital, é preocupante. Salvador, junto com outras cidades da região metropolitana, está entre as mais violentas do estado. Há 10 anos, a capital era uma das mais seguras do país, com 2 homicídios para cada 100 mil habitantes. Hoje, a taxa chega a 55 homicídios para 100 mil habitantes. No entanto, a notícia boa é que, apesar do crescimento de 12,5% só no ano de 2012, houve uma queda expressiva na região metropolitana e uma queda pequena na capital. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, as 11 bases comunitárias implantadas ajudaram a reduzir os números. Mas como será que as pessoas estão enfrentando essa situação de violência? De que maneira isso tem mudado, alterado a rotina das pessoas? Hoje o programa Espaço Livre vai conversar um pouco sobre isso. Os meus convidados são Fabrício Rebelo, pesquisador em segurança pública e coordenador da região Nordeste da ONG Movimento Viva Brasil. O delegado deputado Heraldo Damasceno, ele é integrante da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia. Davi Galo, promotor de justiça, especialista em direito criminal. Dona Lúcia Roriz, ela é mãe do ex-baterista daquela banda do Estaca Zero que foi atingido por um tiro. E também Newton Borba, titular da Delegacia de Furto e Roubo de Veículos, ex-titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui para a gente bater um papo, né? Eu queria começar, eu vou ler aqui para vocês um comentário de um especialista em segurança pública que ele fez semana passada numa emissora sobre a situação da Bahia. Ele disse que é importante que, neste momento, a transparência, né, que está sendo oferecida à população, os dados verdadeiros, concretos e analisados, que são apresentados diariamente, os números da violência, se ele oferece, porque há disposição para enfrentar o problema. Lembrando que a queda é pequena, mas que é uma queda. Se ela se repetir no mês que vem, uma tendência que pode ser seguida. Isso é um bom sinal, Heraldo? Olha, eu entendo que segurança pública é um assunto a ser tratado com a máxima seriedade e que ela tem que ser olhada pelos governos com o olhar que lhe é devido. O que ocorre, a violência tem crescido porque a segurança, de fato, não tem sido olhada como se deve olhar. É muito comum hoje até se dizer que segurança pública também é iluminação pública, é educação e mistura-se as bolas. Eu acho que todo governo tem que tratar bem todos os pilares que sustentam a sociedade. A educação, a saúde pública, a moradia digna e muito a segurança pública, que eu acho que é um pilar, como outros pilares de sustentação da sociedade. E quando esse pilar não está plantado direito, quando ele não está em perfeito estado, nada mais adianta. Não adianta o indivíduo ter boa saúde, não adianta o indivíduo ter boa educação, porque a educação não vai cumprir o seu papel fundamental, que é a transformação social. A saúde também não vai sustentar, o indivíduo não vai ficar de pé. Segurança é primordial. Nós temos que ver a segurança pública como ela é. Ela é exercida pela polícia. Quem faz segurança pública é a polícia. E a polícia, ela não cresceu, ela não acompanhou o crescimento da criminalidade desses anos na Bahia. É verdade. Hoje nós temos uma defasagem enorme, o promotor sabe disso, de policiais. Não acredito em sensação de segurança. Eu acredito em segurança. Eu acho que é um problema de Estado. Sou deputado da base do governo, vejo os esforços dados pelo governador. Nunca se aplicou tanto na segurança pública como nos últimos anos. Eu estou lá há mais de 30 anos, há 38 anos. Entretanto, ainda falta um bocado. O nosso problema, basicamente, hoje eu entendo que é de efetivo policial. A gente vê a polícia na rua há muito pouco. Você vê brites aqui, mas tem lugares que você passa e não encontra ninguém. E a população. E o criminoso está às soltas. E para que isso melhore, também há que se repensar a construção de muitos presídios. Mas muitos presídios. Pronto, a gente já falou sobre isso durante o decorrer, Newton. Você vê o seguinte, o Deraldo falou a coisa, ele foi na veia, um ponto crítico. Hoje, o problema da polícia, tanto polícia militar como polícia civil, realmente é de efetivo.
E é efetivo, apesar de, eu sou testemunha disso, o Deraldo também está se fazendo todos os esforços para você qualificar e você dotar as polícias, né, de pessoal. Mas são medidas que não ocorrem, você vai contratar, digamos, 2.000 policiais, amanhã esses policiais não já estarão a serviço. Essas medidas você tem cunho legal de concurso anterior, gente que entrou na justiça, você tem liminar, você tem uma série de entraves que termina dificultando muito essas medidas, né? A Polícia Civil agora foi que se conseguiu se aprovar um concurso, vai haver um concurso. A Polícia Militar da mesma forma, nós temos aí uma defasagem de vários anos aí de efetivo, né? O quadro da polícia é um quadro já velho, pra você ter uma ideia. O policial civil mais novo hoje, ele está na idade de uns 35 anos de idade, que o último concurso já tem 10 anos. A Polícia Militar menos, mas é um efetivo defasado. A construção de presídios, hoje você tem superlotação, todo mundo sabe disso. Hoje nós temos aí as delegacias cheias de presos. Uma parte desse recurso essencial da polícia está sendo deslocado para cuidar de presos. A polícia briga aí há muitos anos para liberar essas pessoas que podiam estar na rua investigando o crime, mas está lá cuidando de preso. Minha delegacia, para você ter uma ideia, nós temos 260 e tantos presos. Temos preso na delegacia, preso no sistema prisional, preso na fuzil, e isso absorve um efetivo grande. Para você, é outra solução que você não vai dizer, eu vou construir um presídio amanhã e amanhã você já está transferindo seus presos, né? É uma briga terrível para você conseguir vaga no sistema prisional, para conseguir diminuir um pouco do efetivo que você tem já custodiado, né? E são medidas que não vão se resolver de um dia para o outro. Para você construir um presídio, mesmo com o sistema moderno de construção que está se adotando, mas vai levar no mínimo um ano. Olha, a transparência em qualquer governo democrático, ela é necessária. É um dado concreto de que houve uma pequena redução. Fabrício, nesse instante, ele vai falar isso com muito mais propriedade do que eu, porque ele acompanha estatisticamente. Mas houve esse dado que ele disse que houve uma redução. Claro, essa redução foi mostrada à sociedade e ela tem que ser encarada de forma positiva. Sobretudo, brincava com o Deraldo há poucos instantes, a gente não tem que ter sensação de segurança, a gente tem que ter segurança. Mas a partir do momento, porque nós lidamos, nós três aqui, diretamente com crime no dia a dia. Então, às vezes, para vocês terem uma ideia, nós somos cidadãos, eu não durmo enquanto minha filha não chega de um curso que ela vai fazer perto de casa. Eu não durmo. A gente cria aquele terror. Na verdade, hoje, o criminoso deveria estar preso, mas quem está preso é o cidadão. Dentro de casa, ele se arma, ele se fecha para se proteger. E não adianta, claro, o governo tem medidas, essas unidades nos bairros mais periféricos e mais sensíveis. Isso é uma medida boa e que reduziu, drasticamente não, mas houve uma queda significativa no número, pelo menos, de homicídios, que é com esses dados que eu trabalho. Eu trabalho na segunda vara do Tribunal do Júri, ou seja, os crimes diminuíram. Mas, Borba, não sei se tem esse dado, a maioria dos crimes de homicídio, eles estão hoje com autoria desconhecida. A grande maioria, eu diria hoje, que 80% dos crimes cometidos não vão chegar à justiça. Mas não vão chegar à justiça e aí a gente vai bater no que vocês acabaram de falar. Nós não temos um efetivo policial. Polícia civil é polícia científica. A polícia civil, a polícia militar, ela está aí para reprimir, para dar-nos a segurança no dia a dia na rua. A polícia civil é a polícia civil. Temos um quadro reduzido, o policial civil não merece, essa é a grande verdade, o devido valor que tem. E além do mais, hoje o que nós vemos é o policial civil com desvio de função. A gente brincava, Borba, no interior. Delegado de polícia virou carcereiro, quando essa obrigação de manter os presos encarcerados é a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Hoje o delegado tem que tomar conta, você tem quantos presos na sua delegacia? Você tem um tempo terrível para administrar esses presos. Exatamente. Você comida, 200 e tantos presos com alimentação, com condução para as audiências, com assistência médica, tudo isso é a Secretaria de Justiça que deveria fazer. E vocês deveriam estar fazendo o quê? Investigando.
Entendeu? A par disso tudo, tem que se valorizar. Claro, existe uma herança. Nós não vamos negar aqui que existe uma herança de governos anteriores. Mas à medida em que a população cresceu, não se teve o mesmo cuidado com a segurança. Investiu-se em uma série de coisas nesse país, nesse estado. Né? Ninguém aqui vai tapar só com peneira. Mas não se investiu na polícia. O efetivo da Polícia Militar tem aumentado gradativamente nesses últimos 3 anos. Mas até pouco tempo atrás, a população de Salvador duplicou e o efetivo policial militar cresceu 10%, 15%. Na medida em que a criminalidade cresceu 150%. Falando de dados estatísticos, fala-se muito hoje no que vem acontecendo em São Paulo. Eu falava aqui há poucos instantes, não sei se falei com você, que eu estava em casa tomando café, me preparando para ir trabalhar e assistindo um jornal local do estado da Bahia, onde ele dizia que da meia-noite de sábado até as 7 horas da manhã tinham morrido 15 pessoas assassinadas em Salvador. Aí fomos assistir o Bom Dia Brasil, que é o jornal dito nacional, onde se dizia que em São Paulo, de meia-noite de sábado até as 7 da manhã de domingo, tinham morrido 10. Ou seja, 50% a mais em Salvador, e não se divulgou, claro. Mas que medidas vêm sendo tomadas? Algumas medidas vêm sendo tomadas e de forma efetiva. Mas não podemos esquecer que a polícia precisa renovar os seus quadros, capacitar os seus agentes. Porque muitos dos soldados hoje saem para combater o crime organizado, muitas das vezes com 38 na mão, uma pistola, uma 765, enquanto o bandido tem fuzil, já tem granada, tem banana de dinamite. Né? Então, o crime evolui. E o Estado, infelizmente, essa é a sensação que eu tenho, involui. Né? O crime se organizou e está difícil o Estado revelar isso. Eu acho que um primeiro passo para o combate de qualquer problema, sobretudo na área de segurança pública, é compreender esse problema. E um dos elementos essenciais para essa compreensão está justamente na dimensão desse problema. Daí a importância de se divulgar os índices e a evolução da criminalidade. Nós sabemos que o crescimento da criminalidade não é um privilégio baiano, não é um privilégio soteropolitano, é uma realidade nacional. Os números do Mapa da Violência, que é o estudo que o Ministério da Justiça adota como oficial, esses números mostram que nos últimos anos os homicídios vêm crescendo em pelo menos 20 estados brasileiros. Então não é uma exclusividade nossa. O que nos preocupa são os índices baianos e os índices da capital. O crescimento aqui na nossa região, no nosso estado, tem sido acentuadamente maior do que esta média nacional. Nós vimos no início na abertura do programa a divulgação dos dados que houve uma redução leve, mas que houve uma redução. Infelizmente, isso já não vem se mostrando com uma continuidade. Os dados devem se referir até o mês de outubro, e agora, no mês de novembro, em comparação ao mesmo período do ano passado, os homicídios em Salvador e na região metropolitana tiveram uma alta de 40%. Então é preciso um combate efetivo dessa situação, que é uma situação grave, e isso passa, sem nenhuma dúvida, eu concordo integralmente com o que foi dito aqui pelos participantes anteriores, que há uma necessidade premente de investimento na polícia. Não há como se esperar um crescimento, uma efetividade do combate ao crescimento da violência sem investimentos na polícia. E hoje o Brasil tem um triste quadro relativo à segurança pública. Se falava da quantidade de homicídios e que não tem autoria esclarecida. A média nacional de elucidação de homicídios ela é extremamente baixa. Nós temos uma realidade em que apenas 8% dos homicídios cometidos no país são elucidados. 92% dos homicídios ficam sem qualquer solução. Não estamos nem falando em punição, em se levar a julgamento e se prender. Estamos falando apenas em elucidar aqueles homicídios. Então nós temos taxas muito baixas. O primeiro passo seria investir em elevar essas taxas, como bem fez o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, desde a década de 90, vem investindo na polícia científica e tem conseguido destoar desses índices da média nacional. A taxa de elucidação de homicídios em São Paulo ela chega a 40%.
É uma taxa baixa, muito longe dos países de primeiro mundo, que se trabalha entre 70% e 80% de elucidação, mas já é uma taxa significativamente maior do que a realidade nacional, do que a média nacional. E com isso, nós estamos assustados todos com o crescimento da violência também em São Paulo, mas ela é muito mais divulgada do que efetiva, porque o Estado segue como um dos estados brasileiros com menor índice de homicídios e graças a ele, na verdade, é que os dados, os números do mapa da violência não são piores. É o Estado de São Paulo o principal responsável por dar por conter o crescimento nacional dos homicídios. Só lhe fazer uma... Aqui na Bahia, eu sou testemunha disso, eu participo efetivamente da segurança pública, né? E você note o seguinte, se criou há cerca de menos de um ano atrás o departamento de homicídios, que aqui nós não tínhamos. Não tínhamos ainda. Nós tínhamos aí cada delegacia investigando seus crimes, algumas de forma mais eficiente, outras menos, mas você não tinha uma centralização de informações, você não tinha um computador para você comparar balisticamente essa vítima com aquela arma apreendida. E hoje você já tem essa estrutura. Só que essa estrutura, você tem ali, por exemplo, todos os mapeados ali, cadastrados, todos os projéteis encontrados em vítimas de homicídio, e você tem que comparar isso com as armas que são apreendidas. Isso, você não tem a dúvida que não vai dar um resultado imediato, mas está se formando um banco de dados. Perfeito. Que daqui a algum tempo vai. A Polícia da Bahia avançou nesse sentido, e os investimentos que são necessários ser feitos em segurança pública, prioritariamente são pessoal, presídio, que são medidas que não se vai ter um resultado a médio prazo. Nós conversávamos antes do início do programa exatamente sobre essa necessidade de se começar o combate. Nós estamos vendo medidas efetivas sendo tomadas agora, daqui a algum tempo. O que nós consideramos, e vimos no nosso bate-papo, estávamos falando sobre isso, foi o grande atraso com que isso começou. O crime se organizou, se alastrou, e a polícia não acompanhou. Não acompanhou a evolução social. Deixa a dona Lúcia dar a impressão dela em relação a isso, para a gente fazer a rodada completa. Dona Lúcia, enquanto cidadã, como é que a senhora vê isso assim? Olha, como cidadã e sentindo na pele, né? Eu acho assim que a segurança não é só um problema de Estado, hoje. Eu acho que é um problema de todos, né? Que não é a polícia que vai resolver só, não é o governo que vai resolver só, se a humanidade também não se manifestar. Porque chegou a um ponto que está sem controle, né? O que eu acho é que deve ter mais punição para os delinquentes. Eu acho que eles têm muita proteção que a vítima não tem. Exatamente, entendeu? Eu concordo, número e grau com a senhora. É isso que hoje eu não Hoje o delinquente chega na justiça, ele é o herói. Ele é cheio de direitos. Num tribunal do júri, daqui a uns dias eu vou ter que chamá-lo de Sua Excelência. No país nós temos um indivíduo que pega uma pena de 10 anos, que está lá bonitinha no Código Penal, mas ele vai ficar 1 ano e 6 meses. E se atrasar o processo dele, um dia a justiça bota na rua. Ou seja, vamos ver, eu não tenho nada contra, eu sou favorável a que o preso tenha os direitos dele respeitados, os direitos da lei. Porque se fala muito em direitos humanos nesse país, e os humanos direitos. Né? A senhora é uma grande vítima disso. Seu filho na flor da idade, por causa de avareza, de ganância, de um delinquente que eu nem sei se está preso ainda, se já pegou. Estão presos, mas estão recorrendo. Até quando? Porque vamos ver a pena dele, é um latrocínio, vai cair na forma tentada. Aí vai ver, na hora da fixação da pena, reduz para isso, reduz para isso. Nós precisamos de uma revolução legislativa nesse país. Nós temos que construir, como diz Deraldo, presídios para tirar o delinquente de circulação. A pena ela tem 2 funções. A primeira é ressocializar o preso, que nós sabemos que com os presídios que nós temos, não ressocializa ninguém. E a outra é livrar o indivíduo do meio social para que ele vá lá e reflita sobre o que ele fez. A ressocialização é essa. Mas imediatamente, quem é polícia aqui sabe disso, quem é promotor de justiça, quem trabalha com dados, a gente combate, a gente está vivendo a violência dia a dia. O delinquente, ele perdeu
o medo da lei. Sabe por quê? Respeito. Impunidade. A palavra é essa. É a sensação, Geraldo, que nós temos aqui de impunidade. Um homem desse aqui, eles aqui, que eu já conheço o trabalho de ambos. Muitas vezes um trabalho de meses de campana, pede uma prisão, aí chega um advogado com uma medidazinha simples no tribunal, põe tudo a perder. E o indivíduo volta para o seio e para o crime. Então nós temos que mudar a lei. E mais sabido. Ele volta já. Entendeu? Você... Me solidarizo com a senhora. O caso da senhora é um caso estúpido. Um jovem, um artista, tanto a dar por esse, nas artes, vive a vida que vive. E eu não sei até quando os delinquentes vão ficar presos. Pronto, vamos tomar um pouquinho de água, daqui a pouco a gente volta. A gente vai dar uma parada, um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Não sai daí não, até já. E a gente está de volta aqui com esse bate-papo no Espaço Livre, falando sobre como a violência altera a vida das pessoas. E eu volto aqui, doutor Davi, como é que o senhor sente isso? Salvador, há 10 anos, era uma das capitais mais seguras do país, né? Então as pessoas tinham, você percebia até nas ruas, assim, né? Um outro semblante, um outro comportamento. Como é que a gente vê as pessoas hoje? Como é que o senhor percebe isso? Olha, antigamente, qualquer lugar que você fosse no Brasil, perguntava, você é baiano. Aí a frase que vinha imediatamente a qualquer pessoa dizia, sorria, você está na Bahia. Eu não sei se esse slogan seria hoje aplicável ao cidadão soteropolitano. Concordo com o Fabrício quando ele disse que isso não é uma realidade típica e exclusiva de Salvador. Mas nós não podemos aqui negar que Salvador vem crescendo assustadoramente os índices de violência. Eu estou em Salvador há 10 anos, que eu vim do interior, trabalhei no sertão, onde havia o tipo de violência, tinha um outro tipo de modus operandi. Hoje se mata por nada. E as pessoas, o que se sente na rua quando nós andamos, é medo. Se você encosta numa pessoa, ela começa a olhar, puxa a bolsa. Ou seja, aquela sensação, e aí sim, de insegurança, de medo. E a par disso tudo, a violência ela cresceu tanto que as pessoas perdem a solidariedade. No caso da garota, que a gente falou há poucos instantes, ela foi levada em diversos locais, os seguranças de um estabelecimento até desconfiou e nada fez. Ele foi até um determinado local, voltou e voltou de novo com uma pessoa que estava destoando, porque dava para ver o delinquente com a pessoa que ele estava coagindo para tirar dinheiro, fazer compras. Então as pessoas veem hoje e viram o rosto, por medo. Não é nem porque se perdeu a solidariedade, é medo. Essa sensação de sair às ruas. Eu me lembro que, todos aqui devem se lembrar, que o comércio de Salvador era Avenida 7. Hoje, quem da classe média, um pouco mais abastado, frequenta a Avenida 7? Ninguém. Todos preferem shopping. Por quê? Por que se frequentam os shoppings? Por causa da segurança. Porque na rua nós não temos segurança. Nós podemos... O meu filho levou o cachorro para passear em frente, o cachorrinho para passear em frente ao prédio lá de casa. Ele estava com fone no ouvido. Um indivíduo botou um revólver na cabeça dele. Meu filho de 15 anos. Adam, o filho dele vinha ouvindo uma aula, o delegado, um amigo nosso, estava com um garoto vindo da faculdade, tinha nada de crime, estava vindo da faculdade escutando a aula. Eles botaram a arma no ouvido só porque ele virou de vez e deram um tiro na cabeça do rapaz, com 21 anos de idade. Então, fala na época, e depois vai virando dado estatístico. A gente tem que combater a violência, tem que parar e dizer, nós temos que combater a violência, mas se combate com leis duras. É 10 anos de cadeia? É 10 anos de cadeia. Porque o que está lá do lado dele vai dizer, não, ele prendeu, ele caiu, vai ficar 10 anos. Porque é aquilo que a gente diz. Eu tenho um caso interessante no interior, de um estuprador que estuprou uma garota de 10 anos. Ele foi preso, nós mantivemos a prisão. Mas como ele tinha dinheiro,
Ele entrou com habeas corpus aqui, conseguiu eliminar. 48 horas após a prisão, porque disseram que a prisão foi ilegal, o tribunal botou ele na rua. E ele foi viver disjunto da vítima. E aí é que é o pior. Ainda passa e ri. E ainda diz o seguinte: cale sua boca, veja lá como é que vai ser seu depoimento. Ou seja, me perdoem a sinceridade, a bandidagem está solta. O Estado é que está A preso. discussão passa a ser técnica, em vez de o ato, o homicídio, o estupro, deixa de ser o principal. O principal passa a ser a maneira que prendeu, o direito dele, passa do a ser o delinquente. direito dele. E Newton, como é que você sente lidando com isso no dia a dia? Como é que isso reflete lá na pessoa? A sensação que a pessoa tem? Para você Até ter como uma Dona ideia, Lúcia mesmo, os bandidos, né, que assaltaram e feriram o filho dela estão presos. Mas você percebe nela que ela não é uma pessoa que está satisfeita com essa situação, que está, né? para você ter uma ideia, lá na delegacia nós contamos, acompanhamos tudo e pesquisamos tudo. Nós temos lá, eu acompanho o tempo, digamos assim, de permanência dos presos no sistema prisional. Nós estamos falando aí de presos, ladrões de carro, envolvidos com tráfico de drogas, armados, que estão aí na rua tomando carro de assalto, reiteradamente. E o que é que acontece? O tempo médio de prisão desses elementos tem sido 3 meses. Qual é a medida que nós estamos fazendo lá na delegacia? A coisa mais difícil do mundo é você pegar o infrator quando ele comete a primeira infração. O cara roubou o primeiro carro, foi preso, uma beleza. Mas não acontece isso. Quando você prende, ele já cometeu 10, 15 assaltos, né? O que é que temos feito? Eu separei um delegado para fazer só isso. Você prender flagrante por um assalto, você localiza outras vítimas, chama essas vítimas, faz inquéritos, tantos quantos forem as vítimas que você consegue localizar, chamar, que se dispõe aí a delegacia, tem vítima que também não quer ir. E aí você instaura 5, 6 inquéritos por crimes, de crimes diversos, né, praticados pela mesma pessoa. Aí você pede 5, 6 prisões. Com isso, nós temos conseguido aumentar o tempo de permanência desse preso no sistema prisional. Mas é um trabalho terrível, que não deveria ser assim. Não poderia. Se ele fosse um assalto. Por um lado você tem uma burocracia, por outro você tem tanta facilidade, né? Exatamente. Bem... Deveria estar preso, como o Davi bem falou aqui. Se a pena é 5 anos, ele cumpriu 5 anos, ele preso. A gente começou a de uma realidade que não é só local, é uma realidade no país. A gente está lá no Congresso agora tentando reformular o Código Penal. Não era o momento, gente, para começar a atualizar isso, deixar bem próximo da nossa realidade, essas leis todas que tanto, né, são... Seria, mas eu tenho uma grande preocupação com o projeto que Também. está lá Era isso que eu ia falar. no Código Penal, Muito. porque nós estamos vendo a adoção do caminho inverso. Nós estamos vendo um enaltecimento ao consumo de droga. Exatamente, a atividades ilícitas, flexibilização de leis penais e que não devem produzir o efeito de redução Pelo de contrário, eu acho que vai ser um criminalidade. estímulo, Fabrício. Exatamente. Eu acho que vai ser um concordo estímulo. que deve ser um Eu estímulo. não vejo esse projeto. Eles colocam um tipo penal que chama atenção, mas vamos ver o que é que anda por ali. A liberalização das drogas seria um retrocesso inenarrável para a nossa sociedade. Porque droga vai ser droga sempre. Vamos diminuir o poder. Porque eles vão fazer o quê? Vão vender em farmácia como no Uruguai? Não. Vão fortalecer quem? O traficante. Ou seja, vão cobrar imposto em cima de droga. Eu não sei o que é esses notáveis, eu até recentemente numa entrevista, uma emissora daqui em Salvador, eu disse, esses notáveis de que eles não vivem uma realidade social. É preocupante esse novo Código Penal. O nosso Código Penal é ruim? Não é não. Ruim é a nossa lei de execução penal. Isso. E alguns dispositivos do Código de Processo Penal. Né? A flexibilização é quase, você sabe disso, impossível a decretação de uma prisão preventiva por um juiz de primeiro grau que não seja revogada a menos de 24 horas pelo tribunal. Eu queria falar, Dona Lúcia, no primeiro bloco, disse assim que ela não acha que é só uma questão de governo, nem de polícia, mas também uma questão, assim, da própria comunidade, das pessoas. O senhor já viveu uma realidade de estar do lado, né, como delegado, hoje o senhor é um legislador e integrante de uma comissão muito importante aqui na casa. Como é que o senhor vê essa situação toda, olhando pela essa ótica que o senhor tem hoje? A minha ótica, ela não muda. Eu defendo o fortalecimento de todos os pilares sociais, mas muito a polícia.
É comum ser até aqui no parlamento a gente ouvir dizer que polícia não é tudo. Mas sem polícia, nada prospera. Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala de polícia. Quem de fato exerce a segurança pública é a polícia. E se nós tivermos tudo correndo bem, dona Lúcia, e não houver polícia, a gente não tem nada. A gente não tem segurança. Segurança é algo muito importante na vida de todo mundo. E a polícia, o promotor estava falando no princípio, de que combate-se o crime, vai se melhorar esse combate que não vai acabar, com leis duras. E eu completo, com leis duras e polícia na rua cumprindo a lei, fazendo cumprir essas leis. Olha bem, quando o homem entendeu que viver em sociedade se vivia melhor, ele se agrupou, instituiu normas de convivência social e constituiu um grupo para que aquelas normas fossem cumpridas. Que mais tarde, muitos anos depois, veio se chamar a polícia. A polícia nasceu disso aí, de uma necessidade da vida social muito grande. Acabou aquela história, não tomaram conta, não atinaram para isso. E hoje, aquele discurso dos políticos antigos, vamos construir uma escola, vamos construir, para fechar uma delegacia, acabou. Vamos construir uma escola, sim, com a delegacia ao lado para a escola funcionar. Se não se cuidar da polícia como deve ser cuidada, nós já temos exemplos demais por aí. Nós vamos para baixo cada vez mais. Violência se combate mesmo. Não vai me dizer que tem que ser educação. Todo governo tem que dar educação. Todo é governo. A iluminação pública tem que ser cuidado, mas se tiver iluminação pública naquela rua, doutor, e não tiver, e o bandido souber que a polícia não passa por ali, o senhor vai ser assaltado, nossas famílias vão ser estrupadas, nossas mulheres, nossas filhas. Não é verdade? Claro. Portanto, eu defendo a presença efetiva da polícia na vida social. Isso custa muito, mas tem que ser cuidado. Tem que se pensar dessa maneira. Do contrário, nós atingiremos o caos do que se diz respeito à segurança. E há um ponto bastante importante a respeito dessa atuação policial e que reflete nessa soltura rápida dos presos, que é a capacitação do agente, o agente policial, do agente público, que vai atuar na segurança pública. Uma prisão bem feita, ela é mais difícil de ser relaxada judicialmente. Então, quando nós temos muito do que hoje nós vemos nos tribunais relativos à soltura de presos, diz respeito a falhas no processo da prisão, na execução de cumprimentos de mandados ou até mesmo na prisão em flagrante. Se nós tivermos uma melhor capacitação, isso não é culpa da polícia, isso é uma necessidade de investimento para que esse processo de captura de presos ele seja feito de uma forma fechada, né? O inquérito perfeito, como o doutor Galo aludia mais cedo. Isso sendo feito, faz com que se consiga manter o preso por mais tempo dentro do sistema prisional. O que, por si só, também não é nem um alento, porque nós temos um sistema prisional falido. Totalmente. Teríamos que ter, paralelamente a isso, investimentos que passariam pela construção de presídios, sem dúvida nenhuma, que é algo que os governantes normalmente não gostam de fazer, né? Não se atrai muito voto. Não dá voto. Não dá voto à construção de presídios, mas que não precisa vota. ser feito. Mas que Quando eu disse que não é só um problema de governo, nem polícia resolve, porque eu acho assim, o crime tomou uma proporção tão grande, que a população também tem uma certa responsabilidade. Eu falo... Qual seria, dona Lúcia, essa responsabilidade? Então, eu acho assim, a população é um pouco omissa. Entendeu? Por exemplo, se eu moro aqui numa casa, eu tenho um vizinho, eu estou vendo o comportamento dele que não está legal. Por exemplo, eu vejo a noite toda chegando o carro, entendeu? Vejo um movimento que não é normal, entendeu? E se eu aqui, se eu fico omissa, eu estou contribuindo para... Entendeu? Então, quando eu falo que hoje a população também é responsável,
Porque eu sinto na pele e vejo que muitas pessoas estão deixando o crime tomar uma proporção, ajudando. Verdade. Entendeu? Porque a polícia não está sabendo. Então, se hoje tem disque denúncia, né? Tem tanta forma das pessoas denunciar um crime. Dentro das casas, são as próprias famílias que a coberta também chega a um ponto que prejudica ela própria, né? Sendo que já prejudicou meio mundo de gente. Então, quando eu falo na população, é isso, porque a população é muito omissa nesses casos. É verdade. Dizem logo, aquilo ali não é comigo, o que é que você tem a ver? Mas Deixe lá. A doutora Ali dizia isso assim, né? Entendeu? Falta de solidariedade. Não chega nem a ser um egoísmo, né? Falta de solidariedade. Problema Então, meu, quando né? eu vejo as pessoas hoje... Que a lei do silêncio é um Mas é um Isso, medo isso. que a população tem que acabar, Mas porque ela está tem que sendo acabar, mas ofendida. ela faz assim, ela externa esse sentimento em razão da falta de segurança que existe. O problema é Eu trabalhei no subúrbio ferroviário, lá tem 1 milhão, quase 1 milhão de habitantes, é uma área cercada de problemas sociais, há muitos crimes e as pessoas não queriam denunciar os criminosos. Você sabe, o maior problema que nós temos a lei do silêncio. é a presença de testemunhas, porque ninguém quer testemunhar um delito, porque amanhã ele vai morrer. Mas é por isso que está Não, crescendo um crime, Exatamente, Entendeu? porque não foi cuidado desse pilar como devia ter sido. justamente. Entendeu? Um dos auxiliares nisso, eu acho que pode ajudar muito a polícia, tem se mostrado os sistemas de denúncias anônimas. É, E a tem polícia que não- forçar prova, não isso. tem O validade. problema, Tem validade o problema é que como esbarra prova. na Mas justiça. não tem validade como prova. Mas é importante. Seria para sério, facilitar é um a prisão de caminho. flagrante. É um né? caminho, né? Também tem Mostra aquela uma- questão, assim, você recebe uma denúncia dessas, aí você pode, a polícia também não pode agir também, né, Nilton? Não pode entrar para averiguar, não pode investigar. invadir. Pode, a polícia pode Você fazer o tem, seguinte, né, um monte de... a denúncia, na verdade, é um ponto de partida. Exato. E hoje a polícia faz o quê? A polícia preserva, que a polícia tem ciência, já tem consciência de que, digamos assim, um colaborador bem preservado, isso vai se multiplicar. Se você não preserva um colaborador, se a pessoa liga e você, digamos assim, por algum motivo deixa vazar isso, é terrível. Então, hoje a polícia controla isso, você não tem nome de quem ligou, você não tem dado que identifique a pessoa. E, na verdade, essa informação, essa colaboração, é um ponto de partida para você desenvolver a investigação, tendo sempre em vista a preservação daquele que informou. E muitas Isso, vezes isso... você aí, você tem tempo de pedir uma medida de busca-apreensão, prisão provisória, preventiva, seja qual for, né? Mas essa, como a dona Lúcia bem falou aí, essa informação é primordial, é de suma importância. Se todo cidadão denunciasse, digamos assim, o ponto de droga que estava perto da casa dele, Indique você as tira, provas. né? Indique. Não precisa nem depor. Você perdoe, mas os pontos de droga eles estão aí vistos por nós mesmos. É. E nós não temos condição de combater, combater não temos tudo, condição é de prender verdade. todo mundo. Às vezes o cidadão chega e diz assim, a polícia sabe que tem aquele ponto de droga ali. É. Mas a polícia Vai fazer o deve quê? estar ocupada em outro lugar. Você Mas tem- isso aí, você o senhor tem que falou priorizar agora, o tipo de muitas coisa. vezes eu imagino assim, a pessoa falar, como o senhor falou, para que eu vou denunciar uma coisa se a polícia sabe e não age? Também tem isso. Também tem É isso, isso. né? Mas pelo Na menos verdade, você eu bota me a cabeça do dispor, travesseiro e porque diga, a eu fiz minha o parte. senso de impunidade é tão grande Tem isso também, que ninguém né? acredita mais. Mas a força da violência está nisso aí. Tem que se Porque combater. mas é a aí- falta de combate, entendeu? Essa É a informação- falta- E tem que ser toda a A sociedade. denúncia é de suma Eu acho que tem que Você levar como mais a sério a representante de um denúncia. movimento, né, tão Perfeito. importante e Entendeu? atuante como é o Da seu. denúncia Como é que até você vê isso assim? fortalecimento da segurança Você acha pública. que essas ONGs, cada E a dessas ONGs tem um papel muito presença da importante polícia, né? nessa ação, não é? Não, isso aí não tem dúvida, tem que ter policiamento. Eu acho que para a quantidade de habitantes, entendeu? É muito pouco, é um nada, é uma gota no oceano de Perfeitamente. A gente polícia. vê exemplo. polícia onde? É. A gente não vê polícia e na detalhe- periferia, que tem esse detalhe também, Geraldo sabe disso. Sim. Você vê policial militar na Pituba, na Barra. Às vezes eu vou em Piripiri, Entendi. minha tia mora lá. Subo um pouquinho, vou em Paripe, desço. Vamos aqui em Mossurunga. Você vê um policial uma vez ou outra. Agora, existe uma coisa também que a população sofre muito. Eu estou falando pelo lado da população que eu vivo também no dia a dia. Eu acho que existe também que tem que se fazer uma reciclagem na polícia. Tem capacitação. Porque isso, eu como cidadã, às vezes eu tenho medo de encostar em um policial. Pois é. Entendeu? Eu já ouvi essa queixa. É, nós temos. Porque existe
polícias e polícias, né? E eu Existe vou policial. aproveitar, Porque, às vezes, a gente é tão maltratado, é Por tão... abordagem. Que a vida tá sempre Entendeu? procurando. Que eles tem uns que tratam a gente como vagabundos também. De tanto eles estarem naquela lida, não tem aquela distinção de Entre a um vítima Cidadão de bem, e o marginal, entendeu? Então, às vezes, a gente fica... E às vezes a gente não sabe se está falando realmente com um policial. policial. É verdade. eu Entendeu? aproveito esse depoimento. A pra até população responder tem aquilo segurança que- muito grande contra isso. Antigamente a gente Ah, ia em um foi local, questionamento. via um policial, Ave Maria, a gente estava guardado. Ali a gente não tinha medo de nada. Hoje a gente não sabe. O que nós temos visto hoje, infelizmente, a respeito das organizações não governamentais, eu represento uma que é uma grande exceção na linha de atuação, a começar por não receber nenhum recurso público. Nós somos mantidos exclusivamente por recursos privados, mas nós temos visto uma proliferação dessas organizações não governamentais voltadas para os direitos dos criminosos. Num caso desse de atuação da polícia, é muito mais comum nós vermos as ONGs preocupadas com excessos policiais do que com a vítima. do que com a vítima, do que com a efetividade, com os crimes que a polícia conseguiu evitar, conseguiu resolver por conta de sua atuação. Então passa por aquela cultura que nós temos visto recentemente no Brasil, de engrandecimento do... E que o bandido é o pobrezinho. Exatamente. É a da vítima vitimização do do bandido. Quando, na verdade, a vítima é a Hoje em sociedade. dia eu digo, Fabrício, o bandido entra no crime porque ele quer, porque ele tem estímulo para isso. Né? Tem proteção, às vezes. Proteção legal, estatal. O Estado protege, tutela o criminoso. O criminoso. Essa é a impressão que eu tenho. Muitas vezes eu tenho críticas ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário decide com a lei que tem. Perfeito. Nós temos que mudar, é a lei que está aí. É difícil. Aqui, ó. Nós estamos criando mecanismos para manter o indivíduo preso. Isso a nível policial. Agora vamos dizer a nível processual, aí enquanto promotor. Nós temos um prazo para concluir um procedimento criminal. Basta o advogado pedir um adiamento de audiência, que esse prazo vai extrapolar. Amanhã ou depois, não adianta que eu diga que foi ele que pediu o prazo, que ele deu causa. Não. Para a justiça. Vai dar excesso prazal, aí relaxa a prisão. Então esse tipo de coisa tem que ser revisto. Com certeza. Olha, e outra coisa, o marginal, ele tem uma proteção, não sei dizer certo, se é da justiça, se é Estado, não sei, que a vítima não tem, entendeu? É isso. O marginal, ele tem direito até a metade do pensão. salário mínimo. É mais. Agora, pergunte se algum chegou para perguntar se meu filho precisa de um comprimido, Pois é. Recebe mais do que um salário mínimo. Pois é. entendeu? Eu estou aí lutando para Aposentar. conseguir no INSS um salário mínimo para meu filho, que ele não tinha carteira assinada Se e não nós- estou conseguindo. Basta uma análise simples. Um bandido que é morto na troca de tiros com um policial, aparecem entidades defensoras de direitos humanos policial preocupadas morre, com a morte do bandido. Delinquência. Alguma entidade dessa procurou o seu filho? Procurou a senhora depois de ser vitimado? Então, nós estamos vendo uma inversão de valores Total. muito grande na nossa sociedade. Se Eles nós têm não- mais proteção, é por isso que eu digo que cresce pela proteção que O eles têm. Estado, Abraça a causa deles e a vítima nada, não tem proteção à vítima. Tá aí, é um dos pilares do que precisariam ser invertidos no combate da criminalidade, passa justamente por diferenciar quem é vítima E quem é e quem é bandido. Agora, outra coisa também que eu reclamo também é o seguinte, eu não vejo punição no caso de um latrocínio, né? No caso, com o meu filho que foi roubado, entendeu? O marginal não tem direito nenhum de pagar o que ele fez em termos de dinheiro. Não bole no bolso dele. aí Entendeu? caberia uma outra ação na esfera Então eu civil. achava assim, foi preso, foi julgado, foi Condenado, comprovado, condenador. entendeu? Ele tem que trabalhar para pagar tudo que a vítima está precisando, né? Ressarcir o prejuízo da vítima. Ele do bolso dele, não é a família, ele tem que trabalhar. Ele não trabalha, então é fácil. Ele só fica ó, ganhando. O Comendo. lema deles é ganhar. Com segurança do lado. O preso é uma coisa que tem que se O repensar nesse Estado país terceiriza também. tanta Não coisa é que não criar bota eles para trabalho escravo. trabalharem. De jeito nenhum, Não. ninguém está falando Mas disso. é propiciar eles a trabalharem, porque Perfeito. minha avó já dizia, cabeça vazia, casa do diabo.
né? E vale muito para isso. O preso ele vai para lá e toma banho de sol, um almocinho, visita íntima. Cássio Miranda, o juiz que trabalha conosco, Davi, esse rapaz tem mais visita íntima do que eu, que estou aqui fora. Ele tem mais direito, então ele não trabalha, ele fica lá à espera de voltar para sair. E nós sabemos hoje, do jeito que está, tem uns que não querem nem sair, porque é muito mais fácil ele comandar o crime de lá de dentro. Olha, com toda a segurança. eu acho também assim, Não se expõe. se no dia que tiver uma lei que roubou, você vai ter que pagar o roubo, ninguém vai diminuir. Porque ninguém vai querer ficar roubando para devolver roubo. A parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Entendeu? Pronto, vamos parar para tomar uma aguinha, um café. Daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco. Até já. Está de volta para continuar esse bate-papo aqui de como a violência está mudando, está alterando a vida das pessoas. E a gente conversando aqui tanto, eu tô cada vez ficando mais preocupada, porque eu queria começar agora um bloco de soluções. Por exemplo, a gente falou, a gente levantou todos os problemas, né, todas as possibilidades, assim, até a dona Lúcia levantou uma questão muito importante. Fabrício, se a gente continuar caminhando nesse ritmo, vai dar onde? Vai parar onde? É um temor muito grande que nós temos com essa situação. É um futuro incerto e que seria, pelo que nós temos visto, bastante tenebroso. Mas nós não acreditamos que isso vá caminhar para o caos. Nós estamos vendo ações policiais, nós estamos vendo agora novas diretrizes no combate à criminalidade. Agora, essas diretrizes vão surtir efeitos a médio e a longo prazo. Ao contrário da ação dos bandidos, que é a curtíssimo prazo. Mas, na verdade, houve também, nós pagamos um preço alto por ter demorado nesse combate. Nós discutimos isso aqui, então o ritmo do crescimento foi completamente diferente e havia uma diretriz central de combate à violência que, em muitos casos, se recusava a reconhecer que o crime era uma organização estruturada, que havia um comando central, uma cabeça. Exatamente. Então se combatia uma entidade praticamente profissional de forma amadora, pegando a ponta daquela atividade. Hoje, nós já vemos o combate, sobretudo nas áreas de inteligência da polícia, atuando para o sufocamento do comando dessas organizações. E isso é um passo importantíssimo. Agora, resultados vão demorar um pouco para acontecer. Até lá, infelizmente, o cotidiano nosso, ele fica alterado, há uma instauração do medo, que nós todos estamos vivenciando. Nós acabamos nos privando de hábitos que antes eram hábitos comuns e, mais grave do que isso, começamos a achar que isso é natural. Nós deixamos de caminhar na praia, nós deixamos impomos aos nossos filhos coisas que nós tivemos. E hoje até bar e restaurante, você fica meio assim, vou shopping, não vou, né? Tá tendo, o senhor falou de shopping, está tendo, nós estamos vendo assaltos dentro do shopping. Vocês dois que são delegados, que vivenciaram essa rotina, esse mês é um mês assim muito delicado, né? O mês de dezembro, porque é um mês de férias, de festas, de 13º, e a questão do indulto também, é um mês assim que os próprios... as pessoas que estão presos, eles ficam querendo sair. Quem está preso, que tem o benefício do indulto, tem o indulto, mas tem uns que eles querem escapar mesmo, fugir mesmo, né? Então é um mês assim delicado para a segurança. É aquilo que a gente estava falando aqui. A lei de execuções é uma lei benevolente, é uma lei que beneficia, entre aspas, o preso. E nesse mês de novembro, como você bem disse... Dezembro já, em 3 de dezembro, fim de já, ano. Já você está aí com uma população maior, nós temos aí muitos turistas que estão visitando a cidade, você tem festas, você tem inúmeras festas. De dinheiro, né? Você tem valor circulação maior, de dinheiro muito maior. Você tem o efetivo da polícia sendo utilizado no policiamento também dessas festas. É lógico que você tem ali um ensaio do Araqueto, você tem... o ensaio de, sei lá, bênção do Olodum, você não vai deixar
aquela multidão de Zona pessoas está lá sem ter. Né? Aí, Tem até uma operação verão da polícia todo ano. isso, né? tem. A polícia, na segunda-feira passada, nós estávamos discutindo exatamente isso, para se buscar recursos do interior. Porque todas as medidas, como o Fabrício bem falou aí, são medidas que vão surtir efeito a médio prazo. O de interessante é que hoje já se percebeu isso, hoje já se tem uma diretriz, já se tem um caminho para trilhar. Mas você vai policiar o verão agora aí, buscando recursos do interior, porque no interior também você tem um abrandamento, digamos assim, da situação de crime no interior. E isso a gente sabe que no dezembro, janeiro, existem picos aí de crimes, né? Geraldo, é um mês de Vou lá pra alerta. cima. O que o nosso colega está falando, que está contando com recursos do interior, que é uma medida muito paliativa. Isso, exatamente. Que é a medida Uma que você traz imediatista, né? policiais do interior para Cobre um santo e descobre o Cobre um outro. santo e descobre o outro. E como é que fica a gente, assim, população, Infelizmente. nessa questão? Olha, assim? eu não vou ficar... Que já é um mês complicado, Você não fatalista, né? né? Não, isso a gente vai procurar se proteger, evitar... Redobrar os cuidados, né? É redobrar isso, os cuidados Fabrício, naturais. eu quero que você fale. Agora, não podemos esquecer da importância do efetivo policial no nosso Estado, no nosso Brasil. Não podemos esquecer a importância da presença da polícia nas ruas. Antigamente, o doutor Davi, desse tempo, e você também, Borba, que você Nós somos somos contemporâneos. contemporâneos, se dizia assim: polícia perto incomoda, longe faz falta. É verdade. Hoje, ela não incomoda nada. Quando você chega num lugar e encontra a polícia, você sente que tem segurança ali. Então, ela é segurança, a polícia é segurança. E, apesar de que hoje a violência atinge duramente os policiais. E é justamente por esses pontos que nós acabamos de citar. O efetivo pequeno para combater o grande número de delitos, de criminosos, Leis ineficazes. leis ineficazes, como disse os meus antecessores, Borba, o promotor. Então, temos que ter o cuidado especial com a nossa segurança pública, com a nossa polícia. Eu já vi e já fiz mudança de policiais na periferia. Porque foram ameaçados de, se não saísse daquele lugar, iriam morrer. E fica meu apelo dramático ao governo do Estado. Vamos aumentar, Brando, o mais depressa possível o nosso efetivo. Eu sei que o senhor tem feito muito, mas o senhor tem que fazer mais e mais para a sociedade. E hoje, a segurança pública é tão importante que, se ela falhar, o governo falha. É visto. Uma falha da segurança pública falha, atinge aquele que governa no momento. Ô, Nilton, como é que as pessoas podem fazer a parte delas? Principalmente aquelas medidas todas que se fala, sair cedo, voltar cedo, né, evitar alguns ambientes, mas o principal, sabe o que é? É a atenção. Você observa o seguinte: roubo de carro, que é uma coisa que incomoda todo mundo, que é uma coisa que todo mundo teme. 80% do roubo de carro é cometido por 2 pessoas a pé. Não é de carro, não é de moto. Se as pessoas estão a pé, o cara só pode tomar o carro quando você está parado. O cara a pé não vai tomar um carro em movimento, né? Então você tem que ter consciência disso. O proprietário de veículo tem que ter essa consciência, saber que o momento que ele vai estar mais vulnerável é quando ele vai sair ou vai pegar o carro, quando ele para comprar um biscoito, um cigarro, uma revista. Nesse momento ali ele está vulnerável. Então, ele sabendo disso, ele vai fazer o quê? Nesses momentos ele vai ter atenção. Se você tiver atenção nesses momentos, quando você parou, quando você vai sair, se olhou em volta, se tem alguém próximo do carro, se você tiver essa consciência e essa atenção, é lógico que você vai evitar ser vítima, com toda certeza. A coisa mais comum que acontece é a vítima chegar na delegacia e dizer: rapaz, eu parei para comprar uma revista, o cara surgiu do nada. Ninguém surgiu do nada. Né? Surgiu. Quando eu olhei, já estava com um revólver na cabeça. Nessa hora você não tem opção nenhuma. A opção que você tem é não reagir e entregar o carro.
Antes, se você vê o marginal, primeiro, antes de você estar já enquadrada, digamos assim, no jargão policial, você tem a opção de passar direto, você tem a opção de não pegar o evitar carro. o confronto. Mas depois que você é surpreendido, suas opções chegaram a zero. Mas é meio cruel também com o ser humano. Isso você vai ver agora desconfiar de todo Mas mundo. é Vendo as claro. pessoas, opa! É um estado de É tensão. E além Esse do estado mais, é um estado de tensão. a bandidagem nos impõe limitação na nossa liberdade. Exatamente. Sobretudo de ir e vir. Você vai É ver um em crime função. que não precisa de uma lei para impor isso para nós, que é o certo que Você nós já devemos. evita sair, chegar muito tarde, se você vai para uma festa. Evita você uma série sai de mais coisas. cedo, chega mais cedo e sai mais cedo também. Eu evito andar na orla, porque eu estou, como todos sabem aqui, não é segredo, em algumas pessoas têm interesse que eu deixe de respirar. Eu estava até brincando, um dia desse eu estava andando na orla de boné, óculos escuros, até interessante, uma viatura da polícia militar parou, um capitão da polícia desceu, Davi, o que é que você está fazendo aí? Eu só estou caminhando. Você é louco. Ainda me usou esse termo. Você é louco andando sozinho. Eu disse, mas eu estou disfarçado. Disfarçado como? Se eu lhe reconheci. Né? Ou seja, nós vivemos, no meu caso, uma situação interessante, que deve ser a mesma de Borba, deve ser a mesma de Heraldo, que os outros tomam cuidado, nós temos que tomar redobrado, porque Estão na linha de frente. na linha de frente, ainda mais quem trabalha no júri trabalha de frente. A gente tem que chamar o bandido de bandido, é na cara dele, na frente de todo mundo. Senão não condena. A sociedade é benevolente em alguns casos, absolve, né? Fica com peninha, a conversa bonita, mas faz parte do jogo judiciário. Então a gente tem que chamar ele de bandido, que é para os que estão sentados lá saberem que eles são bandidos. E ver se perde o medo, né? E se perde o medo. Mas o que é que a gente vê isso hoje? Nós estamos limitados no nosso direito de ir e vir pelo crime, de uma forma surda e que vem ocorrendo. Eu defendo, claro, o aumento do número de efetivos, mas defendo em primeiro lugar que lá em Brasília parem de fazer lei que só favorece a criminalidade. Nós temos uma lei de prisão, prender quem? Se um cara estupra, tem uma medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, na verdade lá em Brasília, Heraldo, Borba, Fabrício, Dona Lúcia, não querem gastar dinheiro construindo presídio, aumentando o número de vagas. Não, isso daí é como a gente disse, isso não dá voto. Então vamos criar leis para dificultar a prisão. Eu não vejo a prisão como forma punitiva, é uma forma preventiva de se acautelar a sociedade. Perfeito. Não é viver com um delinquente 3 meses. Ah, ele pegou 10 anos, bonito a sentença lá, 10 anos. 1 ano e 6 meses ele está na rua. Porque não existe essa diferença aqui entre regime aberto e semiaberto. Vai nos presídios para verem quem é que sai de manhã e volta para dormir. Ninguém. A prisão de quem teve 10 anos é 1 ano e 6 meses. Mas 10 anos é uma prisão muito alta para ser aplicada. As prisões geralmente por roubo são 3 anos. Aí você tira 1 ano e 6 meses, ele vai ficar 6 meses. Né? Roubo é aquele que ele bota a arma. Latrocínio, aí já tem uma pena maior. Como seu filho não faleceu, ele já está... Ele pegou o quê? Se pegou 10, ficou na tentativa, né? Mas praticamente a senhora que sabe, mataram o seu filho naquele dia. Aliás, ele só não, né? Eu acho que a família Matou a família, toda. não mata. É isso que o Estado não vê. A senhora. Eu sempre digo, quem vê o choro das mães lá no júri sou eu, promotor. Porque todo mundo só vê o pobrezinho, coitado, está limitado no direito de ir e vir. E aquele que não vai ter direito de ir e vir nunca mais. Diga isso para uma mãe. É difícil. E outra Mas coisa, tem que dizer. existe assim uma entidade que baixa no preso na hora que ele está quando ele é preso, né? Na rua É o demônio. Quando ele está preso, o cara É o vira um anjo, ele muda, cabeça até a baixa. fisionomia muda. Parece que ele foi atingido ali por uma entidade que ele... Agora, outra quando chega coisa, na rua, não sabia o esse que tava rapaz faz fazendo, isso, né? não faz. Eles baixam a Isso cabeça. realmente comove as Quem pessoas. está de fora fica com pena. Aí eu pego, começo a ler o processo, eu digo, tá vendo esse bonzinho aí com essas lágrimas de crocodilo? Porque lágrimas de crocodilo, vocês não sabem, não sei se vocês conhecem o porquê da lágrima de crocodilo. O crocodilo, aquela lágrima dele é de prazer. Quando ele pega... ataca, né? Então aquelas lágrimas dele, aquele teatro todo ali, é para sensibilizar o cérebro. Imaginem ele na hora do crime. Fechem os olhos. Imaginem ele fazendo isso aqui. Porque não foi ninguém que fez, não. Foi ele. Entendeu? E a lei está aí. Mas geralmente, 12 anos que vai ficar, 1 ano e 10 meses. Por aí.
Agora, o como senhor o Davi mesmo bem que falou é, aí. que é deputado, trabalhe para punir mais esses bandidos em termos deles pagarem, entendeu? A gente tem que mandar A estadia Adenaldo pra deles Brasília. no presídio. Já Porque é fácil. Um projeto, né? É, um projeto. Porque lá- aí, Entendeu? tá O vendo? preso, ele tem que trabalhar para ele se sustentar, por exemplo. Quem é que se dá sustenta ele? A gente. Bastava que ele cumprisse a pena para minha jantaria, porque não cumpre. Ah, mas eu queria que eles trabalhassem, Tá bem. entendeu? Ali, ó, o que eles ganhassem era para descontar comida, moradia, ressarcir a vítima, diminuir a quantidade de delinquentes, porque ninguém queria fazer isso. Ah, eu vou roubar para depois estar devolvendo? Porque ele rouba, porque Só não aquele que é trabalha. doente mesmo. E vai pra cadeia e Entendeu? continua sem trabalhar. E sem trabalhar, quer dizer, a vidão. É um Muitas vagabundo. vezes fazendo pós-graduação. E a gente na sustentando criminalidade. um malandro Ele sai e desse. mexe. No escritório Doutor particular. Davi falou Isso um aqui me negócio aqui, revolta. que eu achei extremamente interessante. É a gente mudar a lei. O que precisa fazer é a lei ser mudada. E cumprida, né? Principalmente a lei das execuções penais. Isso. Que são, assim, extremamente inconsistentes e, digamos assim, fora da realidade que nós estamos vivendo. Sim, deixa eu te falar, o senhor fala isso, mas de vocês que são autoridades na área policial, é claro isso, mas para as pessoas comuns, não tem nem ideia disso, não é, Fabrício? Caberia uma mobilização popular, como foi, por exemplo, do Ficha Limpa, fazer uma grande movimentação, Fabrício, pedindo por isso, colher assinaturas. De que maneira as pessoas assim, poderiam começar a dar passos para ajudar isso? Seria interessante realmente que houvesse um engajamento da sociedade nesses temas. Mas há uma dificuldade a isso. São temas eminentemente jurídicos. Exatamente. Quando se fala... No nosso círculo. Não é um É, círculo exatamente. restrito. Quando nós falamos de cumprimento das leis, eu acho que fica até parecendo, as leis são boas e não são cumpridas. Mas, na verdade, a lei de execução penal, ela é a lei do cumprimento da lei, da lei penal. Então, se falar em cumprimento de lei, nós estamos falando da lei de execução penal. Então, talvez aí que resida a maior necessidade de uma alteração. Sobretudo para acabar com esses benefícios, hoje, reconhecidamente exagerados, que se tem ao criminoso. É preciso que o criminoso sinta a punição e tenha receio daquela punição. Porque não há como nós esperarmos que aquela punição seja efetiva se ele não temer aquela punição, se ele tiver certeza de que ele vai voltar. E isso a gente esbarra até numa coisa que vai ampliando ramificações. Os delinquentes menores hoje mesmo, todos os crimes bárbaros sempre tem um menor, que ou ele atirou, ele fez a coisa pior, coube a ele, porque pela sensação justamente da impunidade, né? E nós não conseguimos evoluir ainda na redução da maioridade maioridade penal. Hoje antes havia uma discussão muito grande se era possível alterar ou não, se era cláusula pétrea ou não. Hoje já é consenso de que não é. Não é que é necessário, é cláusula pétrea que exista um limite etário, mas este limite etário necessariamente não estaria imutável. Mas não se consegue evoluir nisso. Nós vemos que, apesar desse envolvimento crescente e comprovado de menores de 18 anos nas atividades criminosas, ainda há muitos defensores. Ainda há gente que diz que proporcionalmente aos demais criminosos é uma quantidade pequena. Que eu discordo. É muito alto. Que eu discordo. O aumento tem sido brutal. aí. Então, Eu diria hoje está par e passo. Já estamos alcançando esse nível. É o que a gente chamava antigamente, doutrinariamente falando, autoria imediata. Isso. O delinquente, ele coloca o menor para cometer o crime, porque ele diz, olha, você vai pegar no máximo 3 anos. Não é isso? Exatamente. Já se ele for apanhado, ele vai pegar 35. Se o caso de um latrocínio, então ele bota o menor. E os menores sabem todas as leis, viu? Com certeza. Conhece Sabe mais do todas. que a gente. Eu não sei não, mas eles sabem tudo. Tem uns que já são diplomados. Pergunta lá da cadeia interessante. Você está preso por quê? 157. 213, 121. E tem uns que ainda diz o parágrafo, inciso tal. É verdade. Eu fico assim pensando que daqui uns anos, se não tomar uma providência imediata, quem vai querer ficar preso é a população. Já está. Não, mas nas cadeias. Encarcerada, né? Encarcerado. Não, deixa a gente aqui, bota os Bota ladrões lá até o fora. mundo pra ele. Aí eu quero ver um roubar o outro. É o rato. O rato é assim. Chegue daí, tomara que Aí a gente fica preso, tem a polícia para defender a gente lá dentro. Como eles.
Não seria Tem a justiça para dar comida, penitenciária. não precisa trabalhar. Né? Acho que o mais E eles ficam cá fora brigando um com o outro, é um jeito. para evitar um cenário desse é que o problema foi visto. Houve durante muitos anos a negativa em se encarar isso, em se combater, e hoje isso não é mais possível. Hoje o problema está aí, está apresentado. Nós estamos vendo, felizmente, o início, os primeiros passos de ações efetivas da polícia no combate à criminalidade, e nos resta torcer e acompanhar isso de perto para que esses resultados comecem a surgir. Até lá, essa necessidade que nós temos como população de, sobretudo nessa época de final de ano, nessa época de festa, redobrar os nossos cuidados. Nós temos acompanhado uma parte comportamental nessa época de férias, algo interessante. Há um hábito do indivíduo de que quando ele tira férias, ele se desliga das suas atividades, não só profissionais, mas ele se desliga dos seus hábitos cotidianos, inclusive dos hábitos de segurança. Então, muita coisa que no dia a dia aquela pessoa faz habitualmente para se precaver de um ato criminoso, da violência, ele esquece numa época de férias. Relaxa. E nós temos que, infelizmente, não dar férias, não podemos dar férias a esses cuidados. Nós vamos esperar bons resultados efetivos no combate ao crime, mas precisamos sobreviver até lá. Então vamos manter a atenção e redobrar os nossos cuidados. E sobretudo, para encerrar, Não, fique à vontade. é super importante levar esta informação à sociedade. O que tem ocorrido, o que ocorre nas delegacias, o que ocorre na noite, o que ocorre na periferia, o que ocorre no centro, na orla. É a população tomar ciência do que está acontecendo e o que é que se tem feito, o Estado tem feito. A população, a iniciativa popular é interessante, mas eu concordo com o Fabrício. A maior parte da população não sabe o que é a lei de execução penal, que na verdade a lei de execução penal é a lei que movimenta o Código Penal, né? A pena, faz cumprir a pena. Mas que se ele tome tenência, para que o deputado que ele for votar amanhã, para Brasília, pense, fale sobre isso, sobre segurança. Segurança é o pilar de todo o Estado democrático de direito. Né? É o que sustenta a democracia, o sistema republicano. Porque não adianta. O que é que nós estamos vivendo hoje? Não existe. O crime é organizado não por uma ideologia. A ideologia é o lucro fácil, é o tráfico que destrói famílias inteiras, né? Porque o viciado, ele vai voltar, ele não vai ficar fumando maconha. Ele vai partir para outra coisa para sustentar esse vício. Ele vai matar, ele vai estuprar. E o pior de tudo, ele vai traficar, porque ele transforma-se num soldado do traficante. Então é a população tomar ciência e a responsabilidade, sobretudo, muito grande de uma imprensa livre, que é o que se pede nesse país, é o que nós temos hoje. Que leve isso, como vocês estão fazendo aqui. Levar isso à sociedade para que ela tome consciência disso, se proteja. Isso, exatamente. E questione. Temos que questionar uma série de coisas. Hoje é parte do problema e tem que fazer parte da solução. Exatamente. Coisa, as famílias, né? Você vê aí, você tem aí como o Davi bem falou, aí você tem uma quantidade grande aí de menores cometendo crime, e você tem esses menores soltos aí na rua, sem nenhuma, digamos assim, nenhum freio, nenhuma fiscalização da família. A família, hoje você prende o menor, chama o pai, e aí seu filho está vendo, rapaz, vai lá em casa uma vez na semana, não sei o que, quer dizer que a família desagregou de uma forma terrível. É por isso que eu digo que não é só questão de governo nem de polícia. É cultural, É cultural, tem que ver. Antigamente, a gente, se chegasse com uma borrachinha em casa, ia lá na escola e quem foi que deu foi fulano, mesmo dizendo quem foi, vai lá saber se foi ele que deu. Hoje não. Hoje os filhos chegam até com carro. Não vai saber. Seu filho está onde? Não está na escola, não está em todo lugar. Todo mundo sabe. Agora se chama, rapaz, seu filho está onde? Não sei, estava em casa. Tá onde com quem, né? Exatamente. Eu acho que tem que ter um trabalho básico com a família, porque sem a família é muito importante. E o tráfico abarcou. Adotou Cooptou. E hoje estão aí. Se não tiver uma atenção por parte das famílias, principalmente os menores. Né? Eu tô nessa época, assim, se você fosse fazer uma cartilhinha agora, assim, de 5 a 10 itens de cuidados
para as pessoas, para evitar a saída bancária, só shopping, que você vai fazer compra agora de Natal, vai cheio de sacola, é uma presa fácil, né? Porque você tá comprando, você não está olhando assim, duas pessoas te acompanhando, vendo o que você está gastando, como você está gastando. Como é que a gente acende o alerta? Eu acho que a primeira coisa é a atenção, como a gente já falou aqui. Você ter consciência de quando é que você está mais vulnerável. Se você vai para uma festa, vá mais cedo, que você vai achar um lugar melhor para estacionar. Saia mais cedo, que você vai evitar aquele final de festa. Que Se é puder evitar ir de carro, até melhor. Exatamente. Se você vai sair, saia com os amigos. Né? Se for fazer compras de Natal, Se for fazer, sai em grupo, vá você, ou não vá sozinho, porque a vítima sozinha, a pessoa que está sozinha é mais vulnerável. Se você seu irmão, sua irmã, sei lá, é um grupo de pessoas. E é verdade que geralmente, assim, quando a mulher está com a criança, eles também preferem, porque ela tá mais, é o momento que ela está dispersa. Isso até que eu ia falar. Em shopping, tá mais dispersa, no estacionamento, antes de ir direto ao carro, olhe. E não olhe só se tem alguém atrás de carro, olhe se tem alguém suspeito dentro do carro. Né? Porque a maioria dos casos, eles estão dentro de carro. Um assalta, o outro segue. A gente sabe que, historicamente, nesse período, de dezembro e janeiro, nós temos aí um pico na ocorrência de crimes. Então, vamos nos cuidar, vamos tomar essas medidas, principalmente a atenção. Se você vai para uma festa, vá você, seu amigo, vai em grupo. O marginal, quando ele vai assaltar, quando ele vai ter uma ação, a vítima ideal é uma pessoa sozinha, no máximo 2 pessoas. Para ele controlar um grupo é muito mais difícil dar trabalho. Então ele vai evitar fazer isso. Então tenham consciência dessas medidas, né? Principalmente a coisa mais interessante é você ter atenção, porque a vítima desatenta, no linguajar do marginal, ele faz, estou aqui procurando uma mosca morta. Ele chama essa vítima de mosca morta. Porque está ali desatento, né? Se você tem atenção, até sua atitude de atenção vai desencorajar o marginal. Eu acho que essas são as dicas mais importantes. E se for surpreendido, reagir nunca. Nunca. Qualquer movimento mais brusco pode ser tomado como uma reação. E o marginal muitas vezes está sob efeito de droga, muitas vezes ele está com tanto medo quanto a vítima. E para ele acionar um gatilho é uma coisa muito simples, é só puxar o dedo. A vida dele está ali. A nossa vida para que ela uma vez eu vi um delegado até falando, e eu já usei esse termo, né? Ele disse, quando você for abordado e for fazer alguma coisa, você avise a ele o que você vai fazer. Então eu fui também, eu fui assaltada, né? E na hora eu falei pro bandido, me lembrei o que o delegado falou na televisão, não me lembro o nome dele. Eu disse, olha, eu vou abrir a bolsa. E o senhor vai ver que não tem dinheiro nenhum. O senhor deixa eu abrir a bolsa, porque eu me lembrei do que foi o que aconteceu agora com um aposentado, né? Que ele foi mexer na bolsa para dar o dinheiro, o rapaz pensou que ele foi pegar uma arma. Nessa hora você deixa de ter opção. Quando você está sob a mira de uma arma, você não tem mais opção nenhuma, a não ser fazer tudo que ele mandar. Nós temos um estudo, né? Nós temos como premissa na ONG, nós acompanhamos os casos de reação, defendemos o direito ao porte, ao posse de arma, mas não há dúvida de que qualquer reação ela só pode dar certo quando o elemento de surpresa está na vítima. Isso. A partir do momento que a vítima já está, na linguagem do crime, enquadrada, dificilmente a reação vai surtir qualquer efeito. E vai ter eficiência. E não vai ter eficiência. A chance daquilo terminar com ferida é bastante alta, de fato. Mas nós temos que ter uma preocupação também do que é que se considera, do que é que tem que ser considerado reação. Nós temos acompanhado um pouco a apuração desses casos, digamos assim, que terminam em morte, que o criminoso atira na vítima. E a primeira coisa que ele diz, quando ele chega numa delegacia, ele fez, eu atirei porque eu pensei que ele ia reagir. Ele se movimentou, eu pensei que ia reagir. Então eu tenho um pouco de cuidado com esse discurso da não reação, para que isso não legitime a ação do criminoso, passe a ser a justificativa para a conduta dele. Muitas vezes a pessoa é abordada, toma um susto. Eu pensei que ele ia reagir. Justamente. Ele já chega ali dizendo... Eu acho que essa palavra deveria sair do calendário deles. Teve um caso. Esse elemento está preso e nós conseguimos 6 preventivas dele. Mas esse camarada assaltou uma vítima, uma mulher, né? Quando ela estava abastecendo o carro, no posto de gasolina. Então, quando você vai abastecer, você dá a chave para o bombeiro, né? Na hora que o marginal chegou armado, o bombeiro correu e levou a chave.
E ele, desça do carro, me dê a chave. Ela não podia dar a chave, não estava com ela. Mas ela ficou tão apavorada que não sabia, né? Ele acionou a arma 2 vezes na cabeça da vítima. Só que por uma obra divina, né? A arma não detonou. Picotou os cartuchos, mas a arma... Quer dizer, mas essa arma não detonou, não foi pela vontade dele. A vontade dele era matar. Tentou. O bombeiro de longe jogou a chave, foi que ele apoiou a chave e levou o carro. Esse camarada nós prendemos e conseguimos 6 preventivas dele. É um cara de extrema periculosidade. Ele disse, rapaz, você, por sua vontade, você teria morto a vítima. Pedi a chave no carro, ela não quis me dar. Ela não estava com ela. Eu acho assim, um marginal que quer absurda. acertar logo na cabeça, como foi o caso do meu filho, ele é um assassino nato, porque ele quis matar, não matou, graça divina, mas a intenção dele era essa. A intenção? É um assassino mesmo. Era a intenção dele. Entendeu? Eu acho que aí já chegou na delegacia com a marca do cano da arma aqui na nuca, atrás da orelha. Onde ele matou. Aí fica só como tentativa, né? É isso aí que eu acho que o Código Penal, não sei, não entendo direito, eu acho que dá muita proteção para esse pessoal, entendeu? Gente, pra gente começar a encerrar, assim, queria que vocês, uma dica, um conselho, qualquer coisa assim pra gente, suas considerações finais. Olha, em relação ao nosso tema. Quem cuida da segurança ama a vida. Vamos cuidar da nossa segurança. Eu faço um apelo aí às famílias que cuidem de seus filhos, que tenham mais atenção aí nessas festas de fim de ano, que a gente sabe que nesse período é mais propício a ocorrer mais crimes, né? Então tenham consciência disso, tomem cuidado dos seus filhos principalmente, procure saber onde está, o que está fazendo, com quem está. E se cada um fizer a sua parte, eu acho que a gente vai ter aí um verão, um início de festas aí de fim de ano novo, bem melhor. Nas minhas considerações finais, eu reiteraria tudo que eu disse. Vamos repensar as leis que nós estamos nesse país. Vamos repensar o tratamento dado, sobretudo às vítimas, né? Não vamos dizer aqui, vamos tratar o delinquente de forma áspera, vamos tratar o delinquente dentro dos limites da lei. E que essa lei comece a vigorar em prol da sociedade. Porque toda lei penal que nós vemos, nós não vemos ela com cunho voltado para a sociedade. É sempre voltado para o delinquente. É aquilo que Fabrício falou, que todos aqui concordamos. O delinquente parece que ele vira o herói do Estado a partir do momento em que ele comete um crime. Vamos redobrar esses cuidados. Infelizmente, hoje, nosso direito, nossa liberdade é limitada pela ação do criminoso. O Estado tem feito alguma coisa? Tem sido feito alguma coisa, mas tem que avançar um pouco mais, né? Tem que se avançar, sobretudo, o número, aumentar o efetivo de policiais, capacitar a polícia civil, que é a polícia científica, para que nós não tenhamos esse dado estatístico trazido aqui por Fabrício, onde só 8% dos homicídios são elucidados. Se você parar para olhar, esse dado em si já é estímulo para que o delinquente volte a cometer outros homicídios. Porque ele vai dizer, não, eu vou entrar naquela estatística de que ninguém descobre. E uma vez eu interrogando um homicida, um pistoleiro mesmo, um matador de aluguel, ele disse que tinha matado uma pessoa, ficou sem dormir 2 noites. Depois matou a segunda, da terceira ele disse que já se sentia viciado em matar. E eu perguntava a ele, por que viciado em matar? Ele disse, quando eu mato, eu me sinto Deus. Porque eu imagino que aquele indivíduo nunca mais vai ter família, tudo isso. O senhor já imaginou, doutor, o poder que a gente tem sobre isso? Então, por que ele matou tantas pessoas? Porque não conseguiram fazer valer a lei a ele. Por causa daquela impunidade que ele voltou, que ele teve durante toda a vida, que é a impunidade que nós vemos hoje do assaltante, e sobretudo do traficante. Porque todo o crime gira em torno do tráfico de drogas. Em cima do tráfico de drogas, o crime se organizou no país. Nós temos células do PCC aqui dentro do presídio de Salvador e da penitenciária Lema de Brito. 2 dos integrantes de corporações rivais estão em Catanduvas. Isso. Mas eles deixaram aqui os generais. Isso. O crime de Salvador é coordenado de dentro do presídio. A chefia está lá e movimenta dinheiro. É muito dinheiro. A mim só resta endossar o que foi dito aqui, né? Acho que a abordagem está perfeita, bastante completa. Nós precisamos entender
que existe o problema, que o problema está essencialmente relacionado ao tráfico de drogas. É do tráfico que vem o roubo para financiar o vício, que vem o roubo para levar o dinheiro para o próprio tráfico, os acertos de conta, as brigas entre os próprios traficantes e, mais recentemente, os embates diretos entre a polícia e na guerra declarada entre a polícia e os traficantes. E nós temos que entender que, como população, fazemos parte desse cenário, queiramos ou não, e precisamos, numa época em que se tem maior circulação de dinheiro, maior distração das pessoas, porque estão em férias, e principalmente mais criminosos nas ruas, porque temos pela lei de execução penal os indultos e as saídas temporárias. Precisamos redobrar os nossos cuidados para que passemos por esse período sem sermos vítimas dessa violência que hoje aí nos assusta tanto. Dona Lúcia. Bom, eu tenho a ressalva que eu tenho para fazer a justiça é o seguinte, que pense sempre que direito tem quem direito anda. Se o delinquente não tem direito, ele não anda direito, ele não tem direito nenhum, certo? E a população, eu peço que denuncie. Denuncie, porque a próxima vítima pode ser a próxima, né? Aquele que não denunciou, né? Que não denunciou. Perfeito. Então, eu acho que tem que ter denúncia, porque se não tiver, nós estamos contribuindo cada vez mais para a violência se alastrar, né? A próxima vítima pode ser você, né? É aquele tal ditado. Então, vamos pensar nisso e não contribuir com a marginalidade, com a falta de segurança. Tem que gritar mesmo e a luta. Mas uma luta pacífica, né? Nós temos que trabalhar nisso. Porque hoje eu sinto na pele o que é violência. E quantas vezes eu também já disse, não é comigo, deixa lá. Hoje a vítima fui eu, né? E amanhã pode ser o próximo, que ninguém sabe quem é o próximo. Então, com esse depoimento, né, a gente encerra o nosso programa e até o nosso próximo encontro.